Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Vamos orar por nossa palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo em nome de Jesus, pela oportunidade que temos de aprender os teus caminhos. Pedimos que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja. Me capacita, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 1 diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Até aqui. Veja, irmãos, relembrando, nossa última palavra, Nabucodonosor teve um sonho, houve um decreto de morte aos sábios de Babilônia. Ninguém conseguia saber o sonho, ninguém conseguia saber a interpretação. Só que Daniel pede um tempo ao rei. E Daniel, através de uma revelação de Deus, de uma visão à noite, ele passa o sonho para Nabucodonosor e interpreta o sonho. Esse sonho falava de uma estátua que dava sequência dos reinos da terra até a consumação dos dias. Curiosamente, a história do capítulo 3 parece estar diretamente conectada a esse sonho. O que está acontecendo aqui? Provavelmente, para muitos intérpretes, eu também creio que foi isso, quando Nabucodonosor ouviu de Daniel que ele era o cabeça da estátua, nós entendemos o quê? Que Nabucodonosor começou a ter um rompante de grandeza. E aí ele faz uma estátua de 30 metros de altura. A Bíblia fala que ela é uma estátua toda de ouro. O que nós temos que entender? Provavelmente, muito provavelmente, não era uma estátua de ouro maciço. Esse tipo de estátua normalmente era oca, tinha uma armação por baixo e ela era revestida de ouro, porque senão o peso seria incalculável. Para vocês terem uma ideia, uma estátua de 30 metros, ela é mais ou menos 70% do tamanho do Cristo Redentor. Então, uma estátua enorme. O que nós entendemos, e muitos intérpretes, que Nabucodonosor, através dessa estátua, ele entra buscando adoração a si mesmo. Infelizmente, os homens, quando têm poder, infelizmente, os homens, quando têm autoridade, muitos deles são provados e se perdem dentro da autoridade. E a narrativa vai comprovar isso. O versículo 2 continua. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O que ele faz aqui? Chama toda a liderança administrativa de Babilônia. Todo mundo que estava ali na província de Dura, na província de Babilônia, no campo de Dura, foi chamado. Para quê? Adoração à estátua. Versículo 3. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais da província, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante
em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música. Prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Até aqui. Veja, a mensagem é simples. Nós temos que entender que nós estamos num contexto pagão. Para o paganismo, nenhum Deus pedia exclusividade. Uma das marcas do paganismo é que os ídolos jamais exigem exclusividade. E a gente percebe isso até hoje, em todas as culturas, todas as religiões de feitiçaria, de idolatria. Ninguém pede exclusividade. Qual é o único culto que pede exclusividade? O cristianismo. O Deus vivo é o único que requer exclusividade. Então, para esse povo aqui, não havia dificuldade nenhuma. Eles simplesmente se levantavam, ouviram toda aquela corte musical, todo aquele ritual religioso. Na verdade, aqui é uma mistura de ritual religioso e de ritual político. Por quê? Quando você vai na cultura da época, eles não estão apenas fazendo uma adoração religiosa. Ao se levantarem dessa forma, eles estão fazendo também uma declaração de fidelidade ao rei. Então aqui é uma mistura de um ritual religioso com uma cerimônia administrativa. Mas o ponto em questão aqui é o seguinte: para o mundo pagão, tranquilo, é uma adoração a mais. Na época de Jesus, havia a chamada adoração imperador na igreja primitiva. A Europa toda, norte da África, Oriente Médio, todo mundo adorava o imperador porque era uma adoração a mais. Não se exigia exclusividade. O único Deus que exige culto exclusivo é o Deus vivo e verdadeiro. Nosso culto a Jesus Cristo, nosso culto a Deus Pai Todo-Poderoso é exclusivo. E a ordem qual que era aqui? Olha, quem não obedecer vai ser lançado na fornalha. Quando os arqueólogos desenterraram ali a região da Babilônia, a cidade de Babilônia, eles não encontraram nenhuma fornalha que fosse específica para sacrifícios humanos, como era, por exemplo, o culto a Moloque, onde se sacrificavam as crianças. Mas eles encontraram uma série de fornos que são meio parecidos com os nossos fornos de olarias e os nossos fornos de cerâmica. Então o que eles entenderam? Que havia a pena de ser queimado vivo, porém não havia um forno exclusivo para isso. Aquilo era feito no primeiro forno que estava mais próximo, que servia para aquele caso. O interessante é o seguinte: a Bíblia nos mostra 2 homens que foram assados vivos por Nabucodonosor. No livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 22, o rei Zedequias, o último rei de Judá, lembra aquele que quando recebeu o pergaminho de Jeremias, ele picou o pergaminho com uma faca e jogou no fogo? Aquele rei viu seus filhos morrerem em Ribla e teve os seus olhos vazados e foi levado para Babilônia. E Jeremias, no capítulo 29, nos conta que ele, juntamente com um alto administrador chamado Acabe, nós não sabemos quem é esse Acabe, era um nome comum, só sabemos que ele era um alto administrador. Jeremias nos conta que os 2 foram assados vivos por Nabucodonosor. Quer dizer, não era uma prática tão comum? Não, mas quando tinha que fazer, eles faziam. E a advertência aqui era verdadeira. E pelo que vai acontecer aqui na frente, nós vamos entender que você ser assado vivo talvez seja a morte mais terrível que tem, por causa da dor que ela provoca.
E a narrativa continua, versículo 8. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Aos homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Os teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Até aqui, veja que interessante. O cortejo religioso e administrativo envolvia, inclusive, culto a outros deuses. Idolatria completa. Mas olha que interessante. Daniel era o braço direito do rei. O texto não cita Daniel. Nós sabemos que Daniel jamais se prostraria diante da imagem. Aonde que está Daniel? A principal proposição dos teólogos é a seguinte: Daniel estava em viagem administrativa. Ele estava fora da capital. E ficaram na capital, cuidando dos negócios do rei, como o capítulo anterior nos mostra, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles não foram para o ritual, mas olha que interessante, os caldeus, lembram que os caldeus eram os de mais alto nível entre os sábios? Eles eram aqueles de maior posição, os mais espertos, os mais inteligentes. O que esse pessoal aqui está fazendo? Esse pessoal aqui está tentando tirar Sadraque, Mesaque e Abidnego do governo para ocupar o lugar deles. Veja, às vezes nós temos a ilusão que porque o crente faz tudo certinho, não dá brecha, procura andar certinho nos caminhos do Senhor, ele jamais vai ter um percalço. Isso não é verdade, esse texto mostra isso. Veja, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estava tudo em ordem. Todo o testemunho que a gente vê deles estava com a vida em ordem. Só que homens maus, servos de Satanás, com toda certeza, quem faz isso está prestando um grande serviço ao diabo. Quando vê a oportunidade, eles vão que nem lobos devoradores e se dirigem ao rei para entregar eles. E qual era o objetivo? Matar. Sem misericórdia nenhuma. O que é importante frisar aqui? Existe um ensino na igreja brasileira, final do século XX, início do XXI, que acontecem as coisas erradas só quando eu dou brecha, só quando eu desobedeço. Não é verdade. Veja, nós não vemos Jó fazendo nada errado, nós não vemos José do Egito fazendo nada errado, nós não vemos Sadraque, Mesaque e Abidnego fazendo nada errado. E a crise veio, crise que envolvia, inclusive, morte. Então o que eu tenho que entender? Muitas pessoas no mundo odeiam o povo de Deus e vão fazer de tudo para prejudicar. Por exemplo, essa semana aqui eu vi uma notícia numa dessas grandes mídias, né? Falando que era necessário criar um órgão para normatizar a igreja, para controlar a igreja. Juntamente com isso, veiculou a notícia para trazer impostos sobre pastores e igrejas. Aí a turma já meteu a boca, parece que recuaram, mas você vê, sempre tem alguém pronto. Se vocês vissem a jornalista falando, a maior cara de pau, a maneira que ela falou das igrejas, simplesmente ela nos chamou todo mundo de ladrões.
com a maior arrogância do mundo. Sabe? As famílias, as pessoas resgatadas de droga, pessoas encontrando o sentido da vida, lares restaurados, isso ninguém fala. O serviço social que a igreja brasileira presta gratuitamente ao governo, ninguém fala. Mas, gente, da mesma maneira que foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, é nos dias de hoje. Sempre que se tem uma oportunidade, as palavras de Jesus se cumprem. O que Jesus falou? O mundo vos odeia, mas antes odiou a mim. Então, tranquilo, Jesus já avisou, Jesus deixou tudo explicado. Isso aqui é normal. Sempre vai ter gente preparada para fazer isso. Cabe a você ter sabedoria para se deslocar, para se relacionar, tendo discernimento com as pessoas que estão próximas a você. Sabe? Sabedoria. Lembra que Jesus falou? Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então sempre busque sabedoria. Não é porque isso acontece que você vai ser o bobão que vai lá dar cara para bater. Amém? Vamos seguir um pouco mais. Versículo 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, a Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorares, serei lançados na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha que interessante, na hora, sumariamente, Nabucodonosor mandou chamar os três. Eles estavam logo abaixo de Daniel. Nabucodonosor tratava com eles. Tanto é que Nabucodonosor tenta checar se está havendo um engano. É de propósito. Ou será que vocês se distraíram? O texto mostra que Nabucodonosor teve uma preocupação. Só que Nabucodonosor não recua. Ele fala o seguinte: olha, vocês não estão querendo adorar os meus deuses e nem a estátua que eu fiz. Se não adorar, se vocês adorarem, está tudo bem. Mas se não adorar, vou jogar na fornalha. Foi um julgamento sumário, sem defesa nenhuma. Normalmente, na história, quando o povo de Deus é julgado, desde a antiga aliança até a nova aliança, os mártires da história, a grande maioria deles tem esse tipo de julgamento sumário, na hora, sem chance de defesa, sem argumentação. Até hoje, nossos irmãozinhos que morrem espancados no mundo, que morrem baleados em suas casas, eles não têm a mínima chance de se defender. Entendeu? Filhos de Belial chegam e executam todo mundo da maneira que der e acabou. Sumariamente, que nem Nabucodonosor está querendo fazer aqui. É o mesmo quadro, não mudou nada. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servirmos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha que interessante. No final do capítulo anterior, Nabucodonosor estava exaltando Deus. Na situação seguinte, a frase dele qual foi? Quem é o Deus que vai poder livrar vocês?
que ele está dizendo aqui nas entrelinhas? Ó, não livrou o rei de vocês, não livrou o administrador de vocês, não livrou nem o povo de vocês, não livrou ninguém. É interessante como as pessoas empolgadas e cheias de emoção, elas são capazes de fazer os maiores compromissos e falar as maiores coisas para Deus. Mas a parábola do semeador, proposta por Jesus, nos explica isso. É aquela semente que é jogada no solo, ela germina um pouquinho, e logo quando vem os problemas, ela seca, porque ela não tem raiz em si mesma. Muitas pessoas, quando têm um contato com Deus, elas se empolgam e falam, mas na hora que chega a vida real, faz que nem Nabucodonosor fez. Agora, olha que interessante. Sadraque, Mesaque e Abednego falam, rei, nós não temos nem o que discutir contigo. Você sabe que a gente não vai adorar. Entendeu? Talvez já tenha acontecido com você. Você ter sido confrontado. Eu, por exemplo, várias vezes na minha vida, me desafiaram a estar ligado à adoração a ídolos. E eu, com a maior calma do mundo, falei, ó, nós não fazemos isso. Mas por quê? Eu sou cristão. Só por isso. Entendeu? Ou precisa desenhar. Isso já deve ter acontecido com vocês em algum grau. Entendeu? Em algum grau. Você vai ser confrontado na sua fé, mas é interessante a maneira que eles chegam e falam, na maior tranquilidade do mundo. E ainda fala o seguinte, olha, se Deus quiser salvar a gente, Ele salva. Se não, rei, entende, nós não vamos adorar. É fechada a causa. Fechou. Eles foram até o fim. Nós vamos ver isso nas aplicações. E aí, o texto continua. Versículo 19. 19? Isso. Então, Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Olha que interessante, ficou irado, ficou indignado. Na verdade, Nabucodonosor ficou endemoniado. Entendeu? Com certeza aqui ele estava sob influência de espíritos malignos. Normalmente, quando envolve morte, você pode ter certeza que o mundo espiritual está atuando nisso. E aí ele mandou aquecer muito mais a fornalha. E é interessante que ele pega a sua tropa de elite. Ele pega os homens mais poderosos para jogar os 3 jovens da fornalha. Irado, indignado, nem está pensando direito. Por quê? Olha o versículo 21. Então, estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Até aqui. Gente, olha que morte horrível. A morte pelo fogo, antes que o fogo atinja os órgãos vitais, antes que o fogo interrompa a respiração, a dor é cáustica. Parece que a dor da queimadura está entre as 3 piores dores conhecidas do corpo humano. E a maneira que eles foram lançados aqui, eles foram amarrados para não poder nem se mexer. Na história da igreja, vários irmãos foram queimados. Na Idade Média, o movimento anabatista, vários irmãos foram queimados, vivos, de maneira cruel.
o pré-reformador John Hus, 100 anos antes de Lutero, ele era reitor da Universidade de Praga. Quando ele trouxe suas teses de interpretação bíblica, o Vaticano queimou ele vivo. Então, assim, é impressionante a quantidade de mártires que foram queimados. E aqui não é diferente. O interessante é que os homens mais fortes morreram do contato com o fogo. Imagina como estava o fogo. A maneira que o fogo lambeu eles. Morreram os homens mais fortes. É interessante que a Bíblia mostra o detalhe. Separou os mais poderosos. Mas aí o que vai acontecer? Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Olha que interessante. Nabucodonosor toma um susto. Quando ele olha para a fornalha, vê os homens andando dentro do fogo. Junto com eles, um quarto ser, que na visão de Nabucodonosor era um filho de Deus. O que eu tenho que entender aqui? Na cultura babilônica, havia uma crença que do casamento do deus Bel com a deusa, não é Milene, é Milite, tinha trazido à terra filhos dos deuses. Crença até parecida com aquilo que está em Gênesis 6 dos Nefilins. Essa é uma cultura muito comum no mundo antigo, muito corriqueiro. O que nós temos que entender aqui? Alguns intérpretes dizem que era Jesus pré-encarnado. Alguns intérpretes dizem que aqui tem uma teofania. Qual que é o problema? Eu não tenho elementos no texto para dizer que era Jesus. Qual que é a interpretação correta? De que Deus enviou um anjo. Acabou, mas olha que interessante. Os 3 foram soltos e os 4 ficaram andando dentro do fogo. E o rei Nabucodonosor ficou atônito. Ele esperava tudo, menos aquilo. E a narrativa continua. Versículo 9. Não, peraí que eu peguei errado aqui. Versículo 26. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Até aqui, o que aconteceu? Deus blindou os 4 seres. Entendemos que o quarto ser é o ser espiritual. Seres espirituais provavelmente não obedecem à mesma lei física e biológica que nós temos aqui na Terra. Mas não ficou nem cheirando a fumaça. Tenta lembrar o último churrasco que você foi. 5 minutos lá na churrasqueira, estava cheirando a fumaça. Não queimou cabelo, não queimou roupa, não ficou cheirando, é como se elas tivessem sido blindados. E o interessante é que o texto mostra um Nabucodonosor que rapidamente saiu da ira e mansamente chega na porta da fornalha, e olha a maneira que ele fala.
Por quê? Porque ele estava diante de um milagre incontestável. Esse milagre, inclusive, confirmado por todas as autoridades de Babilônia que estavam presentes. Verdadeiro milagre é um milagre que tem comprovação. Entendeu? Só confie em milagres que têm comprovação. Milagres que têm comprovação glorificam o poder de Deus. Conheço casos de pessoas que tinham diagnósticos de tumores, diagnósticos de doença, e foram milagrosamente curadas por Deus, comprovado. E foram lá fazer o exame, e o exame deu comprovado. Eu lembro de uma querida irmã da Igreja do Evangelho Quadrangular, a irmã Neide. Ela teve um diagnóstico de hepatite C no fígado. Estava bem avançado. E essa irmã, o tempo todo, lógico, do jeito deles, o tempo todo ela falava da sua confiança no poder de Deus. Só que é lógico, como todo cristão, ela foi fazer o tratamento. Só que tratamentos para hepatite C não tem cura. Hepatite C você só pode controlar para não virar um câncer mais sério. O que aconteceu? Passados 1 ano, a irmã foi fazer os exames de rotina. Deus não apenas curou ela, deu um fígado são, sem nenhuma marca da hepatite C. Num nível tal que o médico pediu mais exames e pediu os exames anteriores. E o médico literalmente não acreditava. E essa irmã foi instantaneamente, miraculosamente curada. Com documentação e tudo. Lembrando que Deus opera onde está o seu povo, independente de placa de igreja, independente de teologia de igreja. Teologia é teologia, milagre de Deus é milagre de Deus. E quando ele resolve operar, ele opera sim. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos seguir. Versículo 28. Falou Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, e nação, e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego, na província de Babilônia. Aqui, Nabucodonosor se rende. Faz um decreto, não pode ter blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aparentemente, é mais um degrau na escala de conversão de Nabucodonosor. Muitos teólogos e intérpretes entendem que Nabucodonosor foi salvo. Eu também acho que ele foi salvo. Por quê? Por causa do que nós vamos estudar domingo. Mas a gente percebe claramente uma escalada na vida de Nabucodonosor. Um processo de conversão. Tenta lembrar na sua vida, e aqui já entra uma das aplicações do texto. Veja, às vezes você está evangelizando uma pessoa, às vezes está orando por alguém, e aquela pessoa não se rende, não vai para a igreja, você acha que Deus não está operando. Só que você não sabe o coração da pessoa. Às vezes o coração dela ela já ora, às vezes o coração dela ela já começa a ter expectativa no que Deus vai fazer. Às vezes no coração dela ela começa a ver pequenas mensagens bíblicas. É um processo de conversão. Lembra pra gente? Nós não parávamos para pensar 2 minutos que Deus existia. Ah, pastor, mas um dia eu comecei a pensar, porque Ele te trouxe.
Você começou a pensar porque a graça dele foi derramada em ti. E aí você veio. Mas na nossa vida nós já fomos bem rebeldes a Deus. Então assim, tenha paciência, ore, evangelize, testemunhe. Você não tem poder de salvar alguém. Mas você pode evangelizar, você pode orar. E se aquela pessoa teve o nome dela escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, ela vai ser salva, com certeza. Independente da visão escatológica, tanto calvinistas como arminianos entendem que se o nome da pessoa foi colocado, arminiano clássico, né? Foi colocado no livro da vida antes da fundação do mundo, Deus vai buscar. Porque Ele colocou lá. A forma que isso acontece é que a divergência. Nós entendemos que foi Deus que buscou e acabou. Sem mérito do homem. Os irmãos arminianos entendem que não, o homem aceitou, total normal. Isso é discussão para outra coisa. Mas quando eu estou evangelizando alguém, eu tenho que entender que existe um processo de conversão. E eu tenho que lembrar uma coisa. Paulo nos ensina que o evangelho é o bom perfume de Cristo para os que se salvam, para os que se tornam crentes. Vírgula. Porém, ele é cheiro de morte para aqueles que rejeitam o evangelho. Então, o mesmo evangelho salva e o mesmo evangelho condena, traz juízo. Existem pessoas que nós vamos evangelizar que, infelizmente, elas vão passar a eternidade no inferno, sem escapatória, longe de Deus, em tormentos. Porque para essas o evangelho é cheiro de morte. Por quê? Porque não creram no Filho de Deus, não receberam o amor e a verdade. São pecadores como nós, mas não têm a cobertura do sangue de Jesus para os seus pecados. Amém? O que mais que eu coloquei aqui? Veja, Nabucodonosor mandou adorar uma imagem. O livro do Apocalipse fala que no futuro, que eu creio que não está muito longe, vai surgir um grande líder mundial, chamado pela Bíblia de a besta, chamado pelo apóstolo João de o anticristo, chamado por Jesus Cristo de abominável da desolação. Esse grande líder político, a Bíblia fala que vai vir com solução para todos os problemas. E a Bíblia fala, inclusive, que ele vai semear paz. Juntamente com ele, vai surgir um outro líder religioso, o falso profeta, que vai unir todas as religiões em adoração. Adoração a quê? Adoração a uma imagem da besta, a uma imagem do anticristo. E as pessoas vão ser levadas a uma decisão. Ou adora a imagem e recebe uma marca na sua mão direita ou na testa. E a Bíblia fala que os que fizerem isso estão condenados para todo sempre. Ou vão virar fora da lei. E vão ser perseguidos. E vão passar tormentos. Alguns vão ser livrados. Alguns vão ser martirizados. Nossa, pastor, que horrível. Gente, a igreja primitiva, por 300 anos, ou adorava o imperador ou morria. Eu lembro na nossa exposição da igreja de Esmirna, carta à segunda igreja, Esmirna fica na Turquia, os crentes de Esmirna ficaram fora da lei num nível que eles não tinham o que comer. E a região montanhosa de Esmirna é cheia de neve e frio. E eles tiveram que morar nas cavernas para não morrer. Agora, quem pensa um pouquinho, como que eu caço no inverno? Como que eu colho o alimento para comer no inverno com neve? Entende pelo que eles passaram? Em toda a história humana, os crentes são desafiados a se posicionar. Ou é firme em Deus, ou é contra.
Agora, a questão é você estar preparado. Por exemplo, hoje em dia nós estamos vivendo uma época de antissemitismo. O ódio por Israel tem crescido. Por exemplo, essa semana eu tive uma notícia que eu entendi que a Argentina vai ser abençoada. Por quê? Porque o seu mandatário foi a Israel e a primeira coisa que ele falou é o seguinte: a embaixada argentina vai para Jerusalém. Lembra a profecia para Abraão? A aliança. Abençoarei os que te abençoarem. Você vê, os Estados Unidos, mesmo debaixo desse governo maligno que está agora, hoje está em pleno emprego. E falaram, mas os Estados Unidos não tirou a embaixada de Jerusalém. Manteve, não tiveram peito de tirar. Mesmo com o governo maligno, ainda Deus está abençoando. Percebe? Então o que nós temos que ficar atento? O antissemitismo nas universidades, no meio escolar, gente falando a favor de terroristas. Pessoas foram mortas, olha, não se mata nem um cachorro daquele jeito. Um cachorro você ia pensar 2 vezes. Entendeu? Então assim, quando você vê uma pessoa falar algo, chega e fala, ó, a guerra sempre tem injustiça, mas ó, pera lá. Pessoas foram executadas sumariamente, você explica para a pessoa, porque veja, às vezes um parente seu vai ser amaldiçoado na vida dele por falar contra Israel. Você não precisa fechar os olhos para Israel. Você pode chegar e falar, olha, eu sei que na guerra pode acontecer injustiças, e se acontecerem está errado. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa, quem foi agredido primeiro foi esse. Outro detalhe, a Bíblia nos orienta a orar pela paz em Jerusalém. Então assim, cuidado que você fala, talvez você não saiba dessa profecia. Aí é lógico, né? Já vai tomar uma pratada na fuça já, mas aí é outra história, entendeu? Aí é com a pessoa. Mas não colabore com o antissemitismo. Que mais? O anticristianismo está crescendo muito no nosso país. Os comunistas, a esquerda militante está se levantando contra a igreja. Eu nunca esqueço o ano passado, numa passeata da esquerda, eles cantando diante das igrejas. Igreja fascista, você está na minha lista. O que a igreja faz? Só porque ela tem preferências que fecham com a Bíblia? Outra coisa, um monte de igreja apoiou o governo da região norte e da região nordeste. Ninguém foi lá falar mal. As pessoas têm liberdade de gostar de um ou de gostar de outro. Entendeu? Toda uma movimentação para trazer controle e tributação à igreja. A boa notícia é que vai piorar. A boa notícia é que é necessário que o juízo comece pela casa de Deus, como fala o apóstolo Pedro na sua primeira epístola. Para provar a igreja, para ver se a fé é verdadeira. Irmão, no seu trabalho, na sua família, na sua vida comum, em algum ponto vai ser levado, vai ser desafiado a adorar um ídolo, a desobedecer a Bíblia. A pergunta é, o que você vai responder? Esses camaradas aqui, esses irmãos, nem pensaram, foram até o fim. Não negociaram. Na história, a história é recheada de mártires. Irmãos, lembra, talvez o dom mais precioso da Bíblia é o dom do martírio. Onde pessoas morrem cantando louvores a Deus. Isso só é viável através do dom. Eu morro de medo de morrer queimado. Que Deus me livre. Na verdade, não quero nem morrer. Se dependesse de mim, vivia eternamente. Sabe? Quero nem morrer. Então, o que eu quero dizer para você? Jamais recue na sua fé. Mesmo que aquilo traga sofrimento, fome, dificuldades, martírio. Deus é contigo. Da mesma maneira que Deus enviou o anjo ao lado desses 3 jovens, Deus vai estar do seu lado. Lembra que Jesus falou? Estarei convosco para todo sempre.
Jesus pode mentir, irmãos? Não, então assim, não precisa ser bobo. Por exemplo, aconteceu um caso essa semana em Florianópolis, que infelizmente um irmão começou a ofender uma moça que estava distribuindo folheto para ir no centro de Umbanda. Infelizmente esse irmão começou a ofender ela. Está errado, não pode ofender. Você tem que respeitar. Até onde eu sei, nós vivemos num país livre. Entendeu? Então você tem que respeitar a fé do outro. Se o outro vier perguntar, você explica. Eu creio que isso é errado por causa disso, eu creio que isso é errado por causa daquilo outro. Evangeliza. Inclusive o Supremo autoriza você evangelizar, discutir a fé com respeito, com educação. Entendeu? Então assim, fuja de mau testemunho. Quando alguém não concordar com a sua fé, não entre em briga. Mas se posicione e fala, olha, eu não penso assim. Eu gosto de viver de tal maneira. Se você pensa diferente, amém, entre você e Deus. Acabou. Então assim, tranquilo, bom testemunho, demonstrando a sua fé através da sua vida. Que mais que eu marquei? Veja, Deus sempre honra seu povo nas tribulações. Em toda a história, pode ver. A tribulação vem, mas Deus honra o seu povo. Quando nós lemos o Apocalipse, a gente sabe, a tribulação vai vir. A ira do anticristo sobre a igreja vai vir. Nós vamos virar fora da lei. A Bíblia ensina isso. Nós cristãos vamos nos tornar fora da lei. Esse livro vai ser proibido e vai ser banido. Entendeu? Mas quando isso acontecer, se for nos nossos dias, nós temos que estar tranquilo, porque as promessas de Deus, exceto para aqueles que vão receber o dom do martírio, as promessas de Deus são maravilhosas para o seu povo. E Deus sempre honra o seu povo. Deus sempre guarda o seu povo. Qual é o nosso papel? A coisa apertou, estou testemunhando. Chegou a hora de dar linha. Vamos embora. Basta cada dia ser um mal. Não dá mais para viver na cidade. Vou para a chácara. Entendeu? Sabe? Normal, você vai se preservar. Não vai ser o bobão que vai lá se oferecer para sofrer. Entendeu? A história conta que quando Jerusalém foi sitiada, os cristãos, quando viram o exército romano, lembraram da profecia de Jesus. E eles fugiram para a cidade de Bela, na Jordânia. E conta a tradição que nenhum cristão foi morto no cerco de Jerusalém. Eles fugiram. Entendeu? Mas assim, lembra, Deus sempre nos honra. E aí, para encerrar, uma coisa muito importante. Gente, milagres. Milagres sempre têm que ser comprovados. Sempre. Precisa ser comprovado pelo médico? O ideal é que sim. Porém, nem todo milagre vai ser comprovado pelo médico, mas pode ser comprovado por pessoas à sua volta. Entendeu? Mas assim, cuidado, porque existe uma verdadeira indústria de falsos milagres. Existem muitos charlatões que querem abusar do povo, trazendo falsos milagres. Mas nós, veja, nós temos o Espírito da graça, que é um só com o nosso Espírito. E temos todas as ferramentas para discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Mas principalmente, sempre temos que ter expectativa do milagre. Amém? Vamos orar?